Como melhorar a visualização nesses tipos de amassado? Cara, é meio óbvio, né? Quanto você tem uma lâmpada, nesse caso aqui a minha placa ela tem 64 centímetros e a lâmpada 60 centímetros. É um tamanho bacana para que toda a iluminação dela, você consegue visualizar, pegue tanto aqui a parte direita quanto a parte esquerda do amassado. Dessa mesma maneira, mesmo não sendo um amassado de risco, eu consigo ampliar muito essa visualização. Afinal, eu não preciso ficar cruzando a lâmpada. Tem até uma brincadeira que eu fazia antigamente. Quem cruza, pelo menos o que eu sei, lá na roça, é cachorro, né? A gente não tem a necessidade de ficar cruzando a lâmpada, a gente raramente precisa movimentá-la, né? Para ampliar essa visualização, e o que mais deve movimentar é o nosso corpo mesmo, a nossa cabeça, direita, esquerda, olhando para cima, para baixo. Isso faz com que a gente tenha uma boa percepção da onde mexer, do que arrumar, do que fazer ali no amassado. Então vamos lá, o acesso vai ser o mesmo, do alto-falante, ele está aqui embaixo. Eu vou tentar começar esse amassado utilizando um toco de madeira. Cara, tá um pouquinho para frente, sabe quando o toco não fica reto, ele fica mais ou menos assim, ó. Mas vamos ver, né, se vai funcionar. Uma boa estratégia para começar esses tipos de amassado é sempre focar um pouquinho depois do vinco e um pouquinho depois do vinco, porque aqui a gente tem dois amassados, né? Um na parte de baixo e um na parte de cima. Às vezes, você vai ficar tentando levantar aqui, ó, e não é aqui que está a pressão maior desse amassado. Então, quando você tenta levantar justamente essas regiões, automaticamente você distensiona todo o contorno dele aqui. Você ganha de brinde praticamente as ondulações, né? Que são aquelas leves movimentos que a lata fazem e que muitas das vezes a gente passa horas e horas não consegue enxergar e tampouco melhorá-las, né? Enfim, quando você simplesmente entende quando começar o amassado ou por onde começar, no caso, essas pontas, eu trago essa parte daqui. Mato 2 coelhos numa cajadada só. Então vamos lá, deixa eu só pegar aqui o aquecedor. Vou aquecer. Talvez eu comece pelo de cima. Vamos ver o que vai ser melhor nesse caso. É bom dar uma boa aquecida, cara. São pequenos, mas tem uma tensãozinha boa aqui neles. Bom, aqueci. Deixa eu só me posicionar aqui. Vamos lá. Entrei com o toco, ó. Vou tentar começar pelo de cima. Errando mais do que acertando, mas olha lá, já dá para ver como começou a levantar. Deixa eu afastar um pouquinho a lâmpada, para ver se a gente vai pegar o centro. Quero dar uma viradinha nela aqui, ó. Na verdade, deixar ela um pouco mais reta. Aí, garoto. Olha como você consegue visualizar bem ali, ó. Aproveitar que a lata está quente ainda. Vou continuar aqui nele. Tá vendo que já começou a passar bem da altura ideal? Principalmente se eu movimentar aqui a lâmpada mais um pouquinho. Olha lá. Você consegue ter essa percepção. Ele está subindo e subindo demais. Vou fazer a mesma coisa no amassado aqui da parte de baixo. Tá vendo quando eu movimento a lâmpada? A mesma coisa que aconteceu no amassado de risco, ela acaba acontecendo aqui, ó. Consigo ter um maior foco aonde eu quero levantar. Eu não preciso ficar movimentando a lâmpada. O que movimento, né, é a minha cabeça. Então você não precisa ficar dando tapinha para a lâmpada para frente, dando tapinha para a lâmpada para trás. Automaticamente, né, quando você movimenta a cabeça, coloca um pouquinho para frente, um pouquinho para trás, um pouquinho para o lado, um pouquinho para o outro, você faz isso.
Aqui, como a câmera ela está totalmente estabilizada, e é o que eu tento transmitir como a minha visualização, não posso ficar toda hora movimentando, senão a gente perde o foco e vira um boné velho. Mas é isso que eu quero que você entenda e vai melhorar a sua visualização aí no seu dia a dia. Vamos lá, parte de baixo. Ó. Como eu disse, um pouquinho para baixo. Olha lá como toda a região de baixo como toda a região de baixo acaba vindo também. Olha aí, que louco isso, ó. Tá vendo? Aquela baita ondulação que eu tinha aqui, quando ela já acabou voltando, um pouquinho mais para frente. Tá ótimo. Ó, voltei um pouquinho mais para frente, um pouquinho mais para trás. Fiz com que o amassado, né, até se estabilizasse, ele passou um pouco da altura ideal. É natural que isso aconteça quando você está mexendo numa região que tem bastante tensão. Mas ao mesmo tempo, vamos lá, vai ser rápido aqui essa compensação. A madeira. Pela madeira não fazer tantos bicos, olha que legal como ela baixou ali. Vou trazer a lâmpada um pouquinho para frente, assim a gente melhora a nossa visualização ali. Chegar o mais próximo possível, martelinho. E olha como toda aquela pressão maior do amassado, ela foi removida. Bem louco isso, né? Parece que até foi finalizado já, mas o fato é que não. Ó, se eu movimentar principalmente um pouquinho aqui para trás, você consegue visualizar as granulações que ficaram agora. Uma coisa que acontece muito aqui, você viu que eu já tinha abaixado toda essa parte de baixo, né? Mas quando eu comecei a bater aqui, automaticamente essa pressão é empurrada e faz com que muitas das vezes esse canto, ainda mais próximo do vinco, também seja levantado. Então é natural isso. Eu quero fazer com que o máximo possível aqui do desenho do amassado seja refeito, para reestruturar, trazer ali para ele a resistência da lata, né? Para aí sim agora eu pegar uma ferramentinha um pouquinho mais fina e automaticamente começar a levantar aquele mínimo da granulação. É isso que vai acontecer agora.
Vou aquecer. Calor já se perdeu. Vou de uma vez só. Você vê que eu aqueço para levantar, não aqueço para baixar o amassado. Peguei a chavinha que eu queria, ó. O toco de madeira cumpriu o papel, levantou a área mais tensionada sem marcar tanto a lata. Agora a chave de metal vai servir para pegar o mínimo dos pontos de granulação. Bora lá. Risco, olha lá. Simplesmente riscar é movimentar a ferramenta. Levantei o máximo que deu aqui. Agora quero pegar o pino. Vamos colocar a lâmpada um pouquinho para trás? Não, um pouquinho para frente. Aí. Olha lá. Vou usar o pino. Começo a corrigir os pequenos detalhes. Ele acaba pegando muito bem aqui, próximo do vínculo. Então eu consigo empurrar. De uma maneira bem mais tranquila. Você percebeu que ao mesmo tempo eu ampliei um pouquinho aqui o amassado. Isso traz mais facilidade para poder levantar agora. Um pouquinho de calor, cuidado, sempre é bom nesses casos. Olha lá. Novamente, chavinha. Para você ver como ele vai se transformando. Mais uma vez, pino. Jogo da repetição. Abaixando, olha agora como ficou um pouquinho mais, ficou um pouquinho mais suave.
do amassado, né? Você percebe que ele foi perdendo aquela tensão no centro dele. Como eu estou batendo na área de vinco, estou preferindo usar o martelo. Mais uma vez agora, eu vou pegar a chavinha aqui. Isso me traz o controle da granulação, esse processo de repetição. O que isso significa? Talvez a sua pergunta possa ser: quando é que eu devo parar de levantar o amassado? Quando é que eu devo parar de abaixar o amassado? Justamente quando você estiver levantando o amassado, ele estiver passando da altura ideal, cara, sabe, criando aquele bico muito forte. Lá no começo pareceu isso, né? Que o amassado já estava, de fato era o que estava acontecendo, não pareceu. Ele estava levantando demais, então eu paro, abaixo, eu vou afundando ele, vou batendo aqueles pequenos pontos, seja de granulação, até mesmo de ondulação. Quando eu sei que devo parar de abaixar demais? Cara, quando você está afundando o amassado e está percebendo que também há a possibilidade de esticar. Você percebe que agora, ó, quando entrou nessa fase, eu levantei ali, tirei um pouquinho dessas ondulações e olha agora o que eu posso fazer. Estou abaixando. Olha o quão sutil é. Embora seja um processo de repetição, é um processo que está tentando encontrar o centro. Eu levanto demais no começo, abaixo demais. Depois eu levanto um pouquinho menos, abaixo um pouquinho menos. Depois eu levanto já quase conectando, abaixo quase conectando. Depois eu já levanto ele 100% conectado com a lata, mas alguns pequenos pontinhos, eles estão, destoando da granulação. Preciso melhorá-los. Então é o que eu estou fazendo agora, arrumando esses pequenos pontinhos, juntando eles, né? Você pode pegar aqui, ó, baixa esse ponto, junto esse ponto com esse ponto com esse ponto. Isso faz com que fique um leve pontinho para depois você subir. E esse é o processo da repetição. É uma repetição completamente consciente. Eu vou fazer isso tanto nessa região de cima quanto nessa região de baixo. Cara, mas dá uma olhada no amassado. Praticamente ele está finalizado, né? É claro que eu ainda preciso abaixar um pouquinho mais a lâmpada só para visualizar se tem ondulação ou não e poder decretar essa falência aqui ou essa finalização desse trabalho. Mas olha como todas essas estratégias, né, seja de visualização, seja de levantar o amassado, tudo que foi passado aqui, cara, muito mais do que talvez você tenha visto em um curso presencial ou você vá ver um curso presencial, né? É muita coisa. Mas a ênfase está nessa visualização. Quando você se movimenta, você aprende a criar essa movimentação. Deixa eu chegar um pouco lá mais perto. Ó. Aí, uma amassada ali, ó. Aí ele ali. Automaticamente, você muda o resultado dos seus trabalhos. Né? Uma coisa que não há necessidade de equipamentos. Às vezes você já tem as melhores ferramentas, paga caro nelas. Um dia você vai descobrir que não vai utilizar todas, mas enfim, o que você precisa é algo que já estava ali o tempo todo, só você não via. Finalizando com a pitch aqui.
Eu só precisava prestar atenção e saber o que fazer, quando fazer, para chegar nesse resultado.